Então, até 30 dias, né, o gesso deve ser aplicado até 30 dias para ter essas condições de solubilização, dependendo da umidade, da dinâmica de nutrientes no solo, ter essa solubilidade e, e na exceção dos solos alcalinos, dos salinos sódicos, é mais demorado nesse efeito, né? Tendo em vista que o solo alcalino, ele somente o sódio é mais de 6% da capacidade de troca, né? Então, lentamente, em função da baixa solubilidade, que o cálcio vai sendo disponibilizado na solução do solo, é que vai acontecendo essa reação de substituição pelo sódio no complexo de troca, né? Muito bem. Agora, visando a correção subsuperficial, como a gente falou na aula anterior, né? Recomenda-se o uso do gesso 60 a 90 dias após a calagem, sem incorporação do material do solo, já que o radical sulfato tem maior mobilidade que o carbonato. Danou-se. Quer dizer que nesses tabuleiros salinos que a gente vê por aqui, eu posso colocar o gesso superficial? Posso. Por quê? Porque o sulfato tem mobilidade. Quando a chuva vir, se a erosão não carregar esse material, né, sendo bem planozinho o tabuleiro que a gente vê aí, né, nas áreas, com características salinas, né, pode fazer isso. Em pastagem é ótimo, é ótimo, ótimo. Eu estou montando esse ano 2 experimentos lá em tabuleiros, né, lá na propriedade, na partezinha de tabuleiro. Não é lá eu chamo tabuleiro, mas aquele é um planossolo, raso, um B textural. Não passa aí de 40 centímetros. Quando chove muito, logo alaga. Por quê? Porque tem essa camada de impedimento, né? Tem essa camada de impedimento da própria gênese do solo, né? Que é o B textural. Muito bem. Seguimos, né? Pronto, ácido de gesso, tudo. Qual é a outra indicação da quantidade? Para os solos salinos, a gente teve aquela indicação em função da matéria orgânica e em função da textura, não foi? Anteriormente a gente viu, né? A quantidade. Mas no caso dos solos salinos, o professor Eurico Malavolta, ele recomendava em função do sódio. Ele dizia que para cada centimol de sódio, 1 tonelada de gesso agrícola. Em função do sódio, Do teor de sódio da análise. Para cada 1 centimol, 1 tonelada de gesso. 2 centimol, 2 toneladas. Tem situações que levam até 40 toneladas. Eu vi lá em São Gonçalo, na Paraíba, quando eu trabalhei lá no projeto, com o levantamento, né, um trabalho que foi direto para meu mestrado. aí pode ser em função da textura, Da matéria orgânica e nos solos salinos, alcalinos, né, em função do teor de sódio. 1 tonelada para cada centimol. Bom, adubos nitrogenados, a gente já falou essa história todinha, né? Isso o gesso. Que outras perguntas tem? Hoje Araripina é um dos maiores exportadores, o Araripe é um dos maiores exportadores de gesso agrícola, principalmente focando a agricultura de cerrado. Se você chegar ali no Moraes, antes do Moraes, você vai ver uma fábrica ali, caseira praticamente, né? Você vai lá, tem 4, 5 carretas carregando agora, né? Levando gesso agrícola, no Moraes, do lado direito ali. Um britadorzinho pequeno. Não viu ainda um britadorzinho do lado direito? sim, depois, daqui para lá, Do lado direito. do lado direito, sim, eu vi. Pronto, ali é um britadorzinho de gesso agrícola. Lá perto de casa tem um daquele ali, perto do Moraes ali. Tem a maná, entrando na direita. Tem o britador lá na frente. Tem, né? Não sabia não. Só que lá sai carrega direto.
Para você ter uma ideia, né? E Ipubi tem uma empresa grande, gesso agrícola. Toda essa história, ela começou aqui, em Araripina. Um empresário chamado Fernando Duarte, de Araripina. Ele veio aqui, nessa sala aqui, ó. A secretaria era nessa sala aqui, essas duas salas aqui. E a reunião foi aqui. E ele chegou e disse: olha, eu estou adquirindo peneiras específicas para o gesso. A gente vai moer o gesso agrícola, beneficiar o gesso aqui. Mas para onde vai isso? Vai para a Bahia. Ele foi o pioneiro disso aqui, Fernando Duarte. Aí isso também me motivou a fazer o mestrado. Eu estava naquela época saindo para o mestrado, pensando, não, eu vou trabalhar a questão do gesso. Qual foi o tema do mestrado? Determinação de coeficientes de seletividade em solos salinos. Eu posso disponibilizar minha tese para vocês, está no Drive. Como é que vocês acessam tranquilo o Drive, né? Se eu der, É só mandar vão pedir o endereço de vocês, né? Não é isso? o. Só manda no grupo. Manda no grupo, né? Do Drive vai, né? Vai. Pronto. Do Drive. Está uma parte no alemão, escrita no alemão, e a outra no português. Eu fiz as duas. Vai ser meio complicado porque, para vocês entenderem os gráficos, né? O gráfico vai mostrar, quando eu coloco o gesso, né, a substituição. O sódio vai fazer isso, né? E na parte inferior do gráfico, né, no eixo negativo, vai sair os elementos que são dissociados, né? Tudo em centimol, em centimol, milimol. Eu trabalhei muito com milimol, né? A unidade de medida. Aí cria os coeficientes, uma relação. Tem uma equação, chama-se equação de Gabon, que ela trabalha o equilíbrio dos íons. Qual é a relação que tem o cálcio que está dissolvido com o cálcio que está solúvel? Qual é a relação desse conjunto de elementos que estão ali? Aí cria os coeficientes. Às vezes esses coeficientes são positivos, às vezes são negativos, né? Aí a gente chama coeficiente de seletividade. Coeficiente de seletividade é para a gente saber a intensidade que aquele íon foi desadissolvido, assim dizendo, né? Ou foi adsorvido. É o coeficiente de seletividade. É a forma que a gente vai medir, né? Na química. Então a tese é em cima disso e complica um pouco assim a pessoa ver. E tinha um modelo de simulação, um aplicativo que a gente botava no aplicativo, alimentava ele, né? Eu pegava uma coluna, a gente chama no alemão Betchversuch, né? Uma experiência eu pegava a coluna, colocava o solo dentro, colocava o gesso dentro, o sulfato de cálcio desidratado, não era nem gesso que a gente chamava, mas sulfato de cálcio desidratado, puro, né? A gente comprava o produto puro, né? E aí colocava a água percolava, aí eu pegava embaixo uma prova, né? Eu pegava uma prova, o que saísse lá embaixo eu pegava, passava por o filtro da coluna e eu pegava. Aí eu colocava outra carga, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias. Media as provas tudinho. Aí eu sabia a quantidade de sódio que estava saindo e a quantidade de cálcio que estava ficando retido. E eu via a variação de pH, como era que ela corria. E dos outros elementos também, o que acontecia. Está entendendo? Então isso aí foi a base do meu trabalho. E eu tenho tudo isso hoje, né? Tenho tudo isso guardado. Eu não sei se vou publicar. Está na hora de eu pensar em publicar. Vai que uma hora esse material se perde, né? Muita coisa, né? Dá para mim viver só de publicação. Publicando e botando embaixo dentro da gaveta, né? Bom, isso aí é a coisa da frente, né? Que eu vou pensar em parar, dizer assim, eu estou aposentado, posso trabalhar agora como eu quero, né? Sentar aí, começar a publicar os artigos, né? Ou talvez só divulgar. Eu não interesso dessa questão formal na universidade, né? Você vê os cadernos de Isaac Newton, os cadernos deles agora que estavam sendo vistos, né?
Isaac Newton, 1870 e 60 e alguma coisa, né? O tempo dele, e escrevia os experimentos dele nos cadernos. Agora que esses cadernos saem da gaveta para olhar o que o homem tinha escrevido, né? Tu imagina, né? A importância que teve Isaac Newton para a mecânica, né? Bom, conversa tá boa, outro vídeo mais.